Homilia diária, quarta-feira, 6 de junho de 2018. Olá, minha família de oração, salve e paz e que Deus abençoe. Eu me chamo Giovanni Medeiros e vamos meditar, a partir deste momento, a liturgia de hoje. Iniciemos com a pequena oração ao Espírito Santo. O que é que não me agrada no meu ser? Que parte da minha vida eu sinto que está realmente desconsiderada ou fora de lugar? O que procuro ocultar aos olhos dos outros? O que me custa reconhecer do meu próprio ser? Isso que nem mesmo me agrada recordar. O primeiro passo é invocar o Espírito Santo para poder vê-lo e tratar de reconhecê-lo, olhá-lo de frente. Depois, pouco a pouco, aceitá-lo como parte de sua vida e conversar com o Espírito Santo sobre isso. Se conversando com ele realmente você pode dizer-lhe que queria libertar-se disso, em seu caminho de libertação, só é necessário que você continue pedindo ao Espírito Santo. Cada dia que comece a procurar dar pequenos passos para mudar. Trata-se de exercitar o que seria virtude oposta a isso que lhe desagrada. Não desanime se você volta a cair. E para cada passo que dá adiante, você dá um para trás. Isso sucederá até que você se convença de que é melhor viver de uma forma nova e estar acomodado a esta nova vida. Para motivá-lo a dar esses passos, é bom que você se pergunte com sinceridade: o que fazer? O que realmente eu quero fazer crescer em mim, ó Pai? O que eu quero fazer crescer em mim? Para onde eu quero ir? Que estilo de vida eu quero alcançar? Mas também é indispensável que você peça a luz ao Espírito Santo para que ele o ajude a reconhecer o que você precisa ser. Ninguém sabe melhor que ele o que cada um de nós tem de chegar a ser essa identidade única, irrepetível, que ninguém pode copiar. Por isso, é muito saudável se deter em pedir a Ele a luz para ver quem é você na realidade e quem deve chegar a ser. Para vós, Senhor, elevo a minha alma. Meu Deus, em vós eu confio. Não seja eu decepcionado, Senhor. Mostrai-nos os vossos caminhos. Ensinai-me as vossas veredas. Dirigi-me na vossa verdade e ensinai-me, porque sóis o Senhor, é o Deus da minha salvação. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Na primeira leitura de hoje da segunda carta do Timóteo, quando escreve esta carta, Paulo encontra-se preso lá em Roma e já antevém a sua morte próxima. Ela tem, pois, o sabor de um testamento espiritual. Depois de endereçar a carta ao seu discípulo predileto, o apóstolo exorta-o a lutar e a sofrer pelo Evangelho, que é a promessa de vida em Cristo Jesus, que destruiu a morte e irradiou vida e também imortalidade. Paulo é um homem escolhido por Deus para levar ao mundo esse Evangelho da vida. Não com espírito de timidez, mas sim de fortaleza, de amor e também de bom senso. O mundo não lhe perdoará e irá privá-lo da liberdade. Mas Paulo não se envergonha das suas cadeias e incita Timóteo à mesma atitude. É o preço do testemunho da fé, da vocação santa, da graça oferecida em Cristo Jesus e agora revelada ao mistério da sua encarnação. As cadeias são igual e também sinal da liberdade nova que nasce da fé em Cristo e da confiança da sua fidelidade até o último dia, quando a vida vencer a morte. Provavelmente, a comunidade de Timóteo estava ameaçada por perseguições, mas os cristãos, em particular, aquele que foi ordenado, hão de ser lutadores e dirigentes corajosos, evitando a prudência segundo a carne. No Evangelho de hoje, de São Marcos,
Os saduceus, frios e também calculistas, eles querem desfazer-se de Jesus, que consideram um homem perigoso, mas não perdem a calma. Limitam-se a procurar meter Jesus ao ridículo diante do povo, levando até ele absurdos as suas ideias sobre a ressurreição. Jesus aproveita para apresentar corretamente o sentido da vida para além da morte. No tempo de Jesus, eram várias as posições diante do tema da ressurreição. Os saduceus negavam-a, os rabinos fariseus afirmavam-na, mas com uma certa liberdade interpretativa. Ressuscitariam só os justos, ou só os judeus, ou todos os homens. Os ressuscitados voltariam à sua corporalidade original, isso é, voltariam a ter um corpo original, incluindo as enfermidades. Já os helenitas, pagãos, influentes, quando Marcos escreve o seu evangelho, preferiam falar da imortalidade do espírito, capaz de sobreviver por si mesmo ao corpo e de se libertar da prisão. Jesus responde a todos, pondo no centro a verdade do amor de Deus. Ele diz: se Deus ama um homem, ele não pode abandoná-lo ao poder da morte, mas há de uni-lo a si, fonte de vida, tornando-o imortal. Como será a vida além do túmulo? Para Jesus, será uma vida que escapa aos esquemas do mundo presente. Será divina, será eterna, comparável à dos anjos, de tal modo que o matrimônio e até mesmo a reprodução serão supérfluos. Não será um prolongamento desta vida, mas uma existência nova, resultante realmente de uma misteriosa transformação, fruto da fidelidade do Eterno, que envolverá o homem todo, e não só o espírito. Meditação. Hoje nós começamos por escutar a exortação de Paulo a Timóteo. Recomendo-te que reacendas o dom de Deus que se encontra em ti, pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos concedeu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de bom senso. Esta exortação é também para mim, para você, é para nós. Há que ter ideias grandes sobre Deus, que é magnânimo, que fará grandes coisas por nós, tal como às vezes por Paulo, prisioneiro em Roma, e por Timóteo. Se o dom de Paulo recomenda reavivar a Timóteo, é um carisma sacerdotal, todos nós recebemos a graça da vocação cristã, os dons de Cristo que não devemos pensar de modo humano, como os fariseus pensavam na ressurreição. São dons do Espírito que havemos de não deformar, mas sim renovar com o auxílio do Espírito Santo. Por isso, é que convém varrer da nossa mente todas as ideias mesquinhas sobre a vida em Cristo e conformar os nossos pensamentos à magnanimidade, ao amor, ao poder glorioso de Deus, com humildade e com esperança. O cristianismo é o evangelho da vida. A vida é a boa nova que o cristão anuncia ao mundo cada vez mais mergulhado numa cultura de morte. Só quem acredita em Cristo pode falar de uma vida que venceu a morte e acreditar na imortalidade. E tem de fazê-lo sem medo nem timidez, graças ao espírito de força e de amor que lhe foi dado, como Paulo fez em Roma, pouco antes da sua morte violenta. O cristão, ele não é dispensado do drama do sofrimento, nem da derrota da morte. Mas é mesmo nessa experiência das profundezas do abismo que anuncia a esperança da vida que não morre. Lembremos as palavras de Bento XVI na encíclica Spice Save sobre o modo como a Santa Josefina Bakhita, raptada aos 9 anos pelos traficantes de escravos, espancada barbaramente e vendida 5 vezes nos mercados do Sudão e finalmente comprada em 1882 por um comerciante italiano para o cônsul Calixto Legnani, chegou a esperança cristã. Em casa do cônsul,
Paquinita, ela acabou por conhecer um patrão totalmente diferente dos anteriores, isto é, o Deus vivo, o Deus de Jesus Cristo. Ela soube que esse Senhor também a conhecia, a tinha criado e amava. Mais ainda, soube que esse patrão tinha enfrentado pessoalmente o destino de ser flagelado e agora estava à espera dela, à direita de Deus Pai. E assim nasceu nela a esperança, a grande esperança que vinha de ser definitivamente amada e esperada por esse amor. E então deixou de sentir escrava, passando a sentir-se livre, filha de Deus. Nesta santa, como que se tocam dois abismos, o da fragilidade humana e do poder divino, como aconteceu em Jesus crucificado. Por isso, tal como Deus ressuscitou o Filho, também há de libertar das cadeias da morte todo aquele que não se envergonhar do Evangelho da vida. De fato, não é um Deus de mortos, mas sim de vivos. Na igreja, fomos iniciados na boa nova de Jesus Cristo. Nós conhecemos e cremos no amor de Deus que nos tem. Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 16. Recebemos o dom da fé que dá fundamento à nossa esperança. Oração. Senhor, Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tu és o Deus que ama a vida. Tudo existe e subsiste em Ti. Sem Ti eu seria nada, nadinha, mas como és e estás comigo, vibra em mim um fremito de eternidade. Eu te bendigo porque eu venho de Ti, vivo por Ti e vou para Ti, ó Pai. Que eu saiba proclamar sempre a Tua glória e jamais me envergonhe do Evangelho ou tenha medo das incompreensões e recusas que a sua proclamação me pode acarretar. Dai-me a coragem de Paulo, que mesmo agricolhado proclamava o Evangelho da vida. Reaviva em mim e em nós o Teu dom, para que também eu seja livre prisioneiro de Cristo, deixando-me amarrar eternamente pelas cadeias daquele amor divino que venceu a morte. Amém. Contemplação. O nosso Senhor dá-nos o exemplo. Ele aceita as perseguições, as zombarias, as calúnias, para nos consolar nas nossas provações, para nos encorajar e para nos ensinar também que a paciência tem diante de Deus um grande valor. A paciência, diz São Paulo, é a provação, mas a provação prepara a esperança. Romanos capítulo 5, versículo 4. O nosso Senhor quis ser julgado e condenado e também sucumbir vítima da justiça humana para nos ensinar o desprezo das acusações falsas, das zombarias, dos juízos falsos e temerários. São tantas e tantas provas que se tornam também esperanças e fonte de graça, se as suportarmos em espírito de fé. O seja crucificado de Jesus é a minha salvação, é a sua, é a nossa salvação, obtida pela sua paciência, pelos seus sofrimentos, pelas suas expiações, pelo amor do seu coração. Ou seja, crucificado da minha má natureza, é ainda a salvação obtida pelo sacrifício, pela mortificação e pela paciência. Agradeço ao nosso Senhor, agradeço muito a Ele pela sua adorável paciência, que é para mim, para você, para nós a salvação e exemplo a ser seguido. Repete muitas vezes e vive hoje a palavra, amado e amada, que está lá em Marcos, capítulo 12, versículo 27, que diz: Deus não é um Deus de mortos, mas sim de vivos. Deus não é um Deus de mortos, mas sim de vivos. Momento mariano. Com muitos acertos, se tem escrito que quando os apóstolos pregavam o mistério de Cristo, Filho de Deus, eles não deixavam de apresentá-lo em sua faceta mariana, nascido de mulher. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Era uma fidelidade às palavras do Senhor na cruz. Por isso,
A fé cristã acabou sendo formulada desde o princípio dentro de um marco mariano que permite ver muito melhor a realidade de Cristo, perfeito Deus e perfeito homem, nascido da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Santa Maria, subida aos céus, dali onde estás, faz-nos viver a nossa inserção no mistério pascual de Cristo. Repito, Santa Maria, subida aos céus, dali onde estás, faz-nos viver a nossa inserção no mistério pascual de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livrai de todo o mal. Amém. Meu amado, minha amada, nunca, jamais se esqueça. Deus ama muito, 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 muitíssimo você. Estamos reunidos e continuaremos reunidos sempre, em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.